Boa noite a todos. Vamos começar com a mensagem do livro Convites de Sheila. Carga desnecessária. Reclamas dos problemas que te pesam nos ombros. Para um pouco, porém, e meditas no quanto disso tudo constituirá uma carga desnecessária, agravando as tuas dores. Ressentimento, irritabilidade, ciúme, inveja e agressividade quase sempre resultam em bagagem mórbida, gerando enfermidades na alma. Aquele que caminha olhando apenas para o chão, quase sempre não enxergará mais do que pedra e lama. Aprende, portanto, a erguer teu olhar para o alto e ajustares o foco da tua visão interior aos níveis da compreensão e da tolerância, a fim de que teus passos se tornem menos dolorosos e tua jornada mais leve. Uma boa palestra a todos. Que bom estar aqui, não é? Que bom estar nesse ambiente que foi preparado com muito carinho para todos nós. Cada um procurando o alívio da sua dor e, ao mesmo tempo, procurando seguir o caminho da evolução. Por isso eu convido a todos para levar os pensamentos a Deus. Para agradecer mais uma vez o fato de estarmos aqui, porque muitos não conseguem chegar aqui e nós tivemos essa oportunidade de aqui estar. Senhor das nossas vidas, queremos expressar a nossa gratidão pelo dia de hoje, por esse dia que foi abençoado por Ti. Queremos agradecer por já acreditarmos nas Tuas leis e queremos esforçar-nos para segui-las. Te agradecer pelo nosso lar, o ninho em que podemos nos refugiar e adquirir novos consolos, novos conhecimentos, novas oportunidades. Queremos te agradecer. Que todos nós que aqui estamos possamos ter uma fé verdadeira de que Tu és a realidade, olharmos para o céu estrelado e Te ver, olhar para uma flor e Te ver, olhar para uma criança e Te ver. Fortaleça a nossa fé, Pai, fortaleça a nossa fé. Pedimos o amparo para toda a humanidade. Mas nesse momento, Pai Santíssimo, queremos Te pedir para a nossa pátria, para o nosso Brasil, que sejamos todos amparados. E assim, Pai, com essas palavras, com essas rogativas, pedimos a permissão para iniciar a exposição da doutrina espírita com as palavras do nosso amigo
Obrigado. Obrigado. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos no abraço fraterno dessa casa, que nos recebe para os trabalhos dos ensinos da obra do Espiritismo para a noite de hoje. Então, já lá no Evangelho de Mateus, há uma orientação para que tenhamos olhares somente para nós, que comecemos a cuidar somente da nossa vida, dos nossos atos e dos nossos pensamentos, não como um convite egoísta ao egocentrismo, não, mas para cuidar da nossa própria evolução, do nosso caminho na direção da luz, como se diz, né? O caminho na direção da luz. Então, eu cuidar da minha caminhada e não da caminhada dos outros, não ter olhares para os outros, somente para mim. Então, e a principal ferramenta que nós nos utilizamos para cuidar da vida dos outros, além do pensamento, é a palavra, é o ato de falar. Nós quase sempre estamos falando muito mais cuidando da vida dos outros do que cuidando da nossa própria vida. Então ela é um instrumento valioso, a fala, porque ela reflete exatamente o que eu estou pensando naquele momento, o que eu estou sentindo, ela reflete o meu pensamento. É através dela que eu transmito o meu intelecto e os meus sentimentos. Então ela é neutra. A palavra serve para tudo, serve para o bem e para o mal, para elogiar e para ofender também, para construir e desconstruir. Então, poucas são as pessoas que sabem de fato utilizar essa ferramenta tão poderosa para auxiliar, para ajudar, para usar para o bem. Porque quase sempre, quando nós nos reunimos, o nosso diálogo são conversa à toa, sem valor. Nós ficamos fazendo sala, conversando água, como diz um amigo cearense. Ou, na pior das hipóteses, quando é para ferir alguém, ferir uma pessoa. Somente pessoas bem espiritualizadas e conscientes da nossa condição hoje, falando, conseguem mediar os conflitos, conseguem construir, conseguem resolver as dificuldades, conseguem encorajar as pessoas, guiar grupos, harmonizar os grupos. Enquanto que as pessoas mais materializadas, mais socadas na coisa material, do terra a terra, aquelas que entram na escola terrena e só conseguem ver as paredes da escola, não tem a visão além do alcance, a visão além do horizonte da morte, essas não. Geralmente usam as palavras para espalhar o ódio, medo, malícia, desinformação, desencorajar as pessoas, arruinar as reputações das pessoas, falando, mas pensando em si, destruir pensando em si. A palavra é tão poderosa, ela convence as pessoas assim, quando são muito bem encaixadas ou maldosamente encaixadas. Como fez aquele pastor, conseguiu convencer 950 pessoas a cometer o suicídio, convencendo-as que elas estariam indo na direção do paraíso, cometeram um suicídio coletivo, e somente falando. Ninguém foi forçado com alguma arma ou foi coagido de forma violenta, foi somente utilizando a ferramenta da língua, da palavra. E o ambiente, ele pode estar em paz, ou não, simplesmente com as palavras que saem da boca de alguém. Então tem gente, quando abre a boca, o ambiente fica tão pacífico, até pelo bom dia quando ela dá, com o cumprimento, pela frequência, pelo pensamento que impulsionou aquelas palavras, o ambiente fica em paz, ele fica tranquilo, são palavras harmônicas. Já tem pessoas que quando abrem a boca, só no bom dia já detona tudo. O que fala estraga o ambiente todo, né? Aquela coisa tóxica que arruina todo o ambiente. Só falando. Só com algumas palavras ela consegue fazer isso. Então as palavras são neutras, elas têm esse grande poder. E todas as vezes que nós ofendemos alguém, ou quase todas as vezes que ofendemos alguém, ou quando nos sentimos ofendidos por alguém também, foi falando. Ou foi ouvindo alguém, ficamos ofendidos, ou ofendemos alguém, também falando. Todas as guerras começaram da fala. A agressão, o ato da guerra, a declaração, começou da fala.
Ou às vezes pelo mudismo também, é claro, né? O mudismo também ofende, a falta das palavras também. Nós pecamos pela falta, mas pelo excesso, mas pela falta também. Então, maledicência é esse ato de desvendar o lado infeliz de alguém, botar para fora alguma coisa que não presta numa outra pessoa, ou seja, destruir a reputação de alguém. Isso demonstra, assim, a nossa precariedade moral, o nosso estado evolutivo de hoje, muito próximos aos animais. Porque qualquer criatura que esteja um passinho à frente na escala evolutiva, na direção da luz, não abre a boca para destruir uma pessoa. Então, quando abrimos a boca para falar mal de alguém ou tirar os mantos que cobrem a coisa feia de alguém, prova a nossa situação evolutiva ainda muito próxima dos animais. Então, ela equivale a uma agressão física. Eu não feri o físico daquela pessoa, mas eu ataquei a reputação dela também. Então, ela é tão perigosa quanto usar armas de fogo. A arma de fogo tem leis, tem restrições, normas que proíbem, punições para quem porta, mas a língua não. A língua é livre, ao alcance de todos, qualquer idade, está à nossa disposição 24 horas por dia. Então é uma arma muito perigosa e pode ser utilizada em qualquer lugar. E muitas vezes nos compromete muito mais do que atirar em alguém. Porque quando alguém usa uma arma e agride alguém fisicamente, foi um impulso ali daquela ignorância do momento, né, no calor da situação. Mas quando alguém fala para detonar a reputação de alguém, foi pensado, foi premeditado, foi muito bem calculado. A consciência vai nos cobrar muito mais do que uma agressão física feita no impulso da violência, no calor da situação. Quando tudo passa, quando eu chego nas portas de sair dessa grande escola, quando a consciência começar a cobrar o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu falei, a maledicência vai pesar mais. Porque, como eu disse, foi calculada, foi premeditado. O impulso da minha ignorância, nem sempre. Foi algo que não foi calculado. Então a maledicência começa com coisas simples. Ouvir dizer isso, ouvir falar aquilo, aí vão aumentando, vai crescendo, e aos poucos realmente nós estamos destruindo uma pessoa. E quem premeditadamente, calculadamente, destrói a reputação de alguém, ele está automaticamente incumbido da missão ou da expiação de, numa reencarnação futura ou nessa, restabelecer a reputação daquela pessoa. Então ninguém destrói alguém, ninguém faz mal para alguém, isso é que exige uma reparação futura. Então parece que não tem nenhum efeito, né? Eu posso falar mal de quem eu quiser, eu posso diminuir quem eu quiser, que não tem problema algum. Não, mas tem sim. Mas cedo ou mais tarde a vida vai me cobrar, eu vou ter que ajudar a restabelecer a reputação daquela pessoa que eu destruir. Não tem como fugir da própria consciência, eu não tenho como esconder de mim mesmo. Eu falei mal de alguém pelas costas, ninguém ficou sabendo, só eu e aquela pessoa que ouviu, é claro. Mas eu não consigo agora me esconder de mim, não tem como fugir de si mesmo. A consciência vai cobrar sim. E Jesus nos adverte, diz que os homens terão que dar conta no dia do juízo final de toda a palavra inútil que tiverem proferido. Então, Jesus foi até mais amplo, né? De toda a palavra inútil. Eu vou ter que dar conta um dia. Então, viu como essa arma é perigosa? Pode nos condenar também. É verdade que eu falo é o que eu penso. O que eu penso é o que eu sinto. Então, por isso ela é tão perigosa. E além de demonstrar quem eu sou de fato, ainda pode ferir alguém e causar certas complicações para o futuro, onde eu teria que participar de certos resgates. Até com outras pessoas, aquelas que eu ofendi, eu vou ter que resgatar com elas no futuro. Então, basta 2 ou mais pessoas sentarem juntas, sem Jesus, para se começar a falar mal de alguém. Porque Jesus disse, então, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Mas quando se reunir sem Jesus, ou seja, somente com as coisas do mundo material, para começar a falar mal de alguém, não precisa mais nada. Basta alguém dar o pontapé inicial. Isso é viciante. Falar mal de alguém é tão viciante quanto se embriagar, quanto utilizar qualquer tipo de droga. E é tão sedutor
assim como qualquer droga. É tão viciante como qualquer uma, porque a nossa mente ela é um tribunal, só que ela é injusto, porque ele acusa e condena ao mesmo tempo, e sem o réu estar por perto, e é tudo pelas costas. E nós temos sim aquela falsa impressão de que nada vai acontecer, de que não tem implicância alguma, mas até na nossa lei tem implicância para isso, né? A calúnia, a injúria e a difamação. Isso aqui no mundo material, quando alguém fica sabendo. Mas se ninguém ficar sabendo, a minha consciência vai cobrar com toda certeza. Se a nossa vontade de falar mal de alguém é para corrigir erros, é para sanar defeitos, então que se fale na presença daquela pessoa. E nunca pelas costas, nunca com o réu ausente. E qualquer um que fala mal dos outros, para nós, com toda certeza, vai falar mal de nós para os outros também. É claro que se ela consegue falar mal para mim, vai falar de mim também, então isso é uma norma. Então todas as vezes que eu falo mal de alguém, para alguém, destruindo alguém está me destruindo também, dando esse ciclo vicioso. Nós somos donos absolutos de tudo aquilo que nós sabemos de alguém, donos absolutos. Mas o dia que eu abrir a boca e botar para fora aquilo que eu sei, eu virei escravo daquilo. Aquilo vai me condenar no futuro, porque gerou compromissos, eu causei danos, um dano aqui, um dano ali, não sei o que aconteceu, mas aconteceu algum dano. Eu vou ter que reparar isso no futuro também. Como tem um ditado romano que diz que os homens costumam cavar a própria sepultura com a boca, falando, eles se autodestroem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta que diz o seguinte: é permitido repreender os outros, ou seja, divulgar o mal de alguém? Ou seja, é correto falar expor o lado negativo de alguém? Bom, gente, talvez seja permitido, quando for para evitar o mal maior. Aí já não é uma permissão, é uma obrigação, né? É coragem moral, é um dever. Se isso que essa pessoa está fazendo vai prejudicar uma outra, eu tenho a obrigação de divulgar. É uma obrigação moral. Aí até o contrário. Se eu não fizer o que eu tenho que fazer, o que a coragem moral me manda fazer, eu vou responder pela omissão. E por isso talvez, depende da situação. Então nós erramos pelo excesso e erramos pela falta também. Ou quando for para a nossa melhoria, observar o lado negativo de alguém é bom? É bom se for para eu observar aquilo e não repetir. Se eu observar aquela pessoa e pensar, bom, que pessoa avarenta, então treinar para ser generoso. Que pessoa egoísta, treinar para não ser. Que pessoa estúpida, treinar para ser uma pessoa mais dócil, mais gentil, mais afável. Aí faz sentido. Mas condenar por condenar, eu estou me condenando, na verdade. Agora, quem de nós de fato consegue olhar o lado negativo de alguém sem condenar? Não, olhar o que aquela pessoa faz de feio e sem condenar aquela pessoa. Quase ninguém, porque nós não treinamos isso. Essa virtude de observar sem condenar, ela não cai do céu, ela não dá em árvores, como nenhuma virtude cai do céu. Tem que ser ensaiada e treinada. Então, observar o lado negativo e não condenar. É treinar os sentimentos, né? Essa é uma das nossas obrigações aqui na escola terrena, é treinar os sentimentos. Então, não tem nada mais gratificante para uma pessoa maledicente do que mostrar para todo mundo que o fulano de tal não é tão bom como se pensa. Porque isso causa inveja, isso nos incomoda, né? Quando uma pessoa é muito elogiada, todo mundo diz que é bom, uma pessoa isso, é aquilo, isso perturba, porque nós temos inveja, porque nós somos egoístas, nós não queremos ficar atrás de ninguém. Então, por isso, nós queremos destruir alguém, aquela pessoa que todo mundo elogia, e ficamos muito felizes. Quando digo nós, os maledicentes. Quando nós conseguimos provar para todo mundo que aquela pessoa não é tão boa como se fala. E é muito gratificante para o maledicente.
Ou seja, é o nosso instinto de preservação. Como disse Kardec tanto no Evangelho, como tem no Livro dos Espíritos, que diz que a origem de todo o mal é o egoísmo. Pode pensar qualquer coisa feia do mundo, qualquer coisa ruim, a origem é o mal. E o que é? A origem é o egoísmo. E o que é egoísmo? É um animal tentando se preservar, tentando manter-se vivo. E como todo babuíno gosta de ser o primeiro, porque os últimos nem sequer têm direito de comer. Então, aquele instinto animal de um babuíno, ele nos envolve. Ou seja, eu como um babuíno, eu não quero ser o último. Eu quero destruir quem estiver à frente. Então, esse instinto de preservação que Kardec chama de egoísmo, é que é a origem de todo o mal. Tudo, desde uma coisa grande como uma guerra, até uma coisa menor como uma maledicência, a origem é o egoísmo. A fonte é a mesma. Às vezes nem mesmo os grupos religiosos, né, onde jamais deveria ter a tal da maledicência, não estão livres disso. Sempre tem alguém querendo destruir a reputação de alguém. Ou seja, o egoísmo se envolve ali ainda, por pura invigilância de seus integrantes. Então nós espíritas, que buscamos a reforma íntima, que temos a noção dessa caminhada, né, da animalidade a caminho da luz, nós temos então que identificar a origem desse desejo de abrir a boca e falar mal de alguém. Porque o nosso intelecto, ele foi longe já. A tecnologia, as nossas descobertas e invenções foram bem longe. Mas quando se fala na parte moral, nós somos às vezes tão maldosos quanto os homens primitivos. Que bem não dá para chamá-los de maus, né? Os primitivos são mais pelo instinto. Ou seja, mas a coisa antiga, a violência antiga, a coisa primitiva, o egoísmo, a moralidade, a agressividade, nós não somos melhores do que eles ainda. O nosso desejo é o mesmo, aquele desejo de agredir, de destruir, de rebaixar alguém. Isso ainda é um problema para nós, porque nós não identificamos o mal. Nós não paramos para imaginar que há um babuíno dentro de nós, querendo sobreviver, botando para fora o egoísmo, querendo destruir alguém. Eu tenho que abandonar a animalidade e me ver a caminho da luz para destruir esse desejo de fazer o mal e de falar o mal de alguém também. Então nós espíritas, bem conscientes dessa nossa missão, desse trabalho de evolução, então nós não falamos mal de ninguém. Todas as vezes que um espírito abre a boca, é tudo construtivo, é tudo lindo, é tudo belo, né? Só que não, porque o babuíno ainda habita dentro de nós. Nós não estamos treinando ainda assim, da maneira que deveríamos treinar. Às vezes sim, é verdade, nós sempre buscamos, né, acabar com esse mal, mas às vezes por invigilância a gente fala também. Então reconhece ser um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ou seja, é o esforço que nos torna espíritas, verdadeiros espíritas. Não é perfeição, mas é o esforço. Nós estamos de fato nos esforçando para matar esse mal, o desejo de falar mal de alguém. Estamos nos esforçando, sim. Então somos verdadeiros espíritas, não perfeitos, mas verdadeiros espíritas. E é preciso treinar, sim. Quando sentar para conversar com alguém, botar na mente: hoje não vou falar mal de ninguém. E dá certo. Tudo deve ser treinado, nada começa do nada. É só não perder esse foco. Hoje eu vou conversar com aquela pessoa e vou treinar para não falar mal de alguém, de ninguém. Isso dá certo. Vai chegar a um ponto da nossa evolução que eu nem preciso mais treinar a mente. Já é um costume não falar mal de ninguém. Todas as pessoas frustradas que não se sentem realizadas têm esse vício, essa tendência de falar mal de alguém, que é um complexo, tanto de inferioridade quanto um desejo de serem superiores. É aquela ilusão de que eu aumento o meu valor quando eu rebaixo o valor de uma outra pessoa. É aquela ideia de que eu vou ser mais reconhecido destruindo a reputação de uma outra pessoa. É só parar para pensar. Eu serei mais reconhecido diante de quem? Diante dos homens, das pessoas, que nem sequer estarão do meu lado quando eu estiver lá julgando a minha consciência no mundo espiritual?
Então não faz sentido. Melhorar a minha posição diante de quem? De Deus, que ama todos de forma igual, também não faz o menor sentido. Eu não tenho que medir o meu valor, diminuindo o valor de uma outra pessoa, ou me comparando com o valor de uma outra pessoa. Como se diz, apagar a luz dos outros não aumenta o meu brilho, porque nós não somos vagalumes, porque o vagalume é a única criatura que só brilha quando tudo se apaga. Quando ele apagar a luz de todo mundo, aí ele brilha. Nós não somos vagalumes, gente? Nós não precisamos disso, nós podemos brilhar juntos. E quem tem bastante luz, não tem que diminuir a luz de ninguém para se sentir feliz. E quem costuma censurar as pessoas, ele cria uma autodestruição. É porque todas as vezes que eu ficar escavalcando uma coisa negativa de alguém, ela aparece em mim também. Isso é uma regra geral, é uma lei universal. Todas as vezes que eu tentar encontrar algo de ruim em alguém, aquele ruim cresce em mim também, me perturba também. Então, por isso, uma pessoa que é acostumada a falar mal de alguém o tempo todo, aquela bem maledicente, ela nunca está, é sempre inquieta, ela nunca está em paz, está sempre incomodada, irritada, porque ela está sempre procurando algo negativo em alguém e cresce dela também. Então, isso é uma autodestruição. Jesus orienta que antes de ver um cisco do olho do próximo, primeiro tire a trave que está no seu próprio olho. Então é sempre assim, todas as vezes que eu olhar o mal em alguém, aquele mal está em mim também. Isso é fatal, porque todo mal que tem em alguém que não me incomoda, ele não está em mim. Todas as pessoas que fazem coisas feias, que não me incomodam, é porque aquilo não está em mim, mas se incomoda porque está em mim também. Aquele mal está em mim. Nós somos o espelho um do outro. Tudo que eu estou vendo naquela pessoa é porque está em mim, senão eu não veria. E como disse Jesus, sois luzes e que brilhe vossa luz. Então a minha luz fica apagada enquanto estiver tentando apagar a luz de uma outra pessoa também. Então por isso que pessoas virtuosas, elas não veem mal nas pessoas. Como disse Chico Xavier, não existem homens maus, existem homens equivocados, porque ele era uma pessoa que estava num nível que não via maldade nos outros. A mesma coisa ele falou para espíritos obsessores: não existe espírito mau, existe um espírito equivocado. Então é uma criatura que já treinou há muito tempo em outras encarnações para não ver o mal nos outros. Então, para dar fim à maledicência, eu tenho que treinar a ver a luz nos outros também, a ver o lado bom das pessoas. Tudo que eu encontrar de bom numa pessoa que eu achava que era ruim, aquele algo de bom cresce em mim também. Isso é um treinamento que eu tenho que fazer. Encontrar o lado bom das pessoas, principalmente os desafetos. Porque para os desafetos, segundo o nosso olhar, são pessoas terríveis. Nada presta nele. Se eu treinar para ver alguma coisa de boa naquela pessoa, aquilo cresce em mim também. Eu tiro os tapumes que abafavam a minha luz. E como disse Paulo de Tarso, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que pode ser bom para promover a edificação. Porque Jesus trouxe a boa nova para todos nós. Trouxe a boa nova trabalhando, agindo, curando, dando exemplos, mas também falando. É tão poderosa que é a palavra. E tudo aquilo que eu falo cria uma realidade na mente de quem ouve. Isso é um problema também. Tudo que eu falar vai criar uma realidade na mente de quem está ouvindo. E se alguém fizer alguma coisa errada, tomando como base o que eu falei, eu respondo também. Então a palavra deve ser muito bem calculada. Porque a minha realidade hoje, nesse exato momento aqui, é o que eu estou ouvindo alguém falar. É o que eu ouço. E de quem está sentado também, a realidade nesse momento é aquilo que está ouvindo. Então a maledicência perturba quem ouve também. Então, de modo geral, eu só vou responder pelos meus atos, não pelos atos dos outros. Mas se alguém fizer alguma coisa baseando-se naquilo que eu falei, eu respondo junto. Não tem ponto correr, não tem como fugir de mim depois. E para encerrar, gente, é uma historieta que eu já falei numa quarta-feira com esse mesmo texto. Se alguém já ouviu, por favor, faça cara de espanto, tá? Porque não faça aquela cara de eu já ouvi essa história, né? É o seguinte, ele conta a história de uma senhora que era muito fofoqueira. É de uma cidade pequena, bem fofoqueira mesmo.
Só que ela estava muito arrependida daquilo, de ser uma pessoa muito fuxiqueira. Arrependida, não queria, era conhecida por isso. Então ela pensou, eu vou procurar é um homem que vivia afastado da cidade, vivia lá numa caverna lá. Eu vou pedir conselhos para ele. E ela foi até lá e ele falou o seguinte: você quer ser curada desse mal de falar mal dos outros? Sim, eu quero ser perdoada desse mal. Então você faça o seguinte: você enche um saco com penas, num dia de muito vento, você sobe à parte mais alta da cidade e solte as penas ao vento. Num dia de vento forte ela foi, subiu até lá, soltou e as penas foram longe, era um vento forte, as penas sumiram. Então ela, muito feliz da vida, voltou até aquele homem e perguntou: pronto, fiz o que você mandou fazer, agora já estou perdoada? Ele: não, essa foi a primeira parte da tarefa. A segunda parte é: a senhora volta no mesmo local, leve o saco, recolha todas as penas e coloque no saco novamente, só assim estarás perdoada. Ela: mas isso é impossível, as penas foram longe. Sim, as palavras também. As palavras mal faladas, a maledicência também vai longe. Elas vão de mente em mente, de boca em boca, causando danos onde a senhora nem imagina onde foram e o mal que fizeram. Então assim são as palavras. Como você não pode mais recolher as palavras, pelo menos tente daqui para frente não ferir mais ninguém com a língua. Então realmente ela é um problema sério que nós temos que treinar. Eu tenho que treinar para que, quando acabar o meu ano letivo nessa escola terrena, quando eu estiver lá no portão de saída, quando eu voltar para casa no mundo espiritual, a consciência começa a pesar coisas, pedidos de resgates, de reprovação, de acusações na minha mente, de coisas que eu nem imagino que eu fiz. Eu nem sei de onde vieram, mas com certeza vieram de palavras que eu falei, que causaram danos a alguém onde eu nem sei onde foi, porque elas vão longe, elas vão de mente em mente e de boca em boca. Então, meus amigos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência de todos. Uma boa semana, um abraço, tá, gente? Elevando os nossos pensamentos ao alto, botando Jesus nos nossos corações, mentalizando Jesus entrando na nossa casa, no nosso interior, tentando ouvir as palavras de Jesus, ouvindo as doces palavras que Ele nos trouxe e, ao mesmo tempo, controlando as nossas palavras. Que saibamos sempre nos conduzir nos momentos mais difíceis. No momento de usar a nossa palavra, lembrar de Jesus, que as palavras que Ele nos trouxe foram as mais doces. Aproveitemos esse momento para convidar Jesus a entrar na nossa casa, para que a luz do Divino Mestre penetre cada ambiente do nosso lar. Imaginemos cada ambiente do nosso lar sendo preenchido pela luz de Jesus. Ao mesmo tempo, agradecer a Deus por essa oportunidade que tivemos
de estarmos aqui. Agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos que aqui estão e levar daqui a paz no coração. Pai de infinito amor, queremos te pedir a proteção para todo o nosso lar, para a nossa família, para a família universal. E assim, com essas palavras, pedimos a permissão para o encerramento da exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo graças a Deus, que assim seja.